Olá, senhores, tudo bem? Como estão vocês? Professora Diana Faustino, aí para mais uma aula de sociologia, tá certo? Na última aula nós entendemos os processos que ocorreram que levaram à sociologia. Hoje, diante aí desse mapinha mental, vamos entender o que é a sociologia propriamente dita, né? A sociologia, senhores, é a ciência que vai estudar aí a sociedade, tá? E os fenômenos que ela ocorreram. Lembrando que o processo industrial ele vai fomentar bastante essa ideia de sociedade, né? De grandes grupos vivendo em áreas urbanas, tá bom? Esses fenômenos, eles podem ser de origem aí cultural, eles podem ser de origem econômico, religioso, né? Isso, a sociologia, ela se ocupa basicamente aí de 5 elementos: estrutura social, os grupos sociais, a família, as classes sociais, aí os papéis que os indivíduos ocupam aí em sociedade, tá? Então, basicamente, ele vai estudar o homem e seu comportamento diante de outras pessoas, diante aí de um conjunto de vários elementos, tá certo? Como surgiu, né? A sociologia, como disciplina, ela vai ser separada das demais ciências, tá? E vai surgir aí com o francês Auguste Comte, certo? Ele, que inclusive é quem vai aí falar, né, a etimologia dessa palavra, dizer o termo sociologia, seria o estudo aí social do comportamento dos seres aí diante da sociedade, diante de um mundo ligado a grandes transformações, tá certo? O que é, né? A sociologia ela vai buscar explicar vários fatores que diferenciam aí o comportamento humano, tá? Ou pelo contrário, né? Porque os grupos sociais diversos tendem aí a comportar-se de maneiras semelhantes. Para o estudo sociológico, se considera um grupo social as interações entre os indivíduos e os meios usados para a comunicação desses indivíduos no grupo, tá certo? Então, ele começa a entender como essas pessoas elas se comportam em grupo, né? A questão do trabalho, a questão da convivência, a questão do morar perto, a questão aí de várias mudanças, de várias transformações. Cuidado para não confundir a sociologia com psicologia. A sociologia ela vai estudar o homem em sociedade, beleza? Ele assim, tipo na escola, ele em uma praça, ele atuando com outras pessoas, vivendo aí, tá certo? Diferentes situações, diferente da psicologia que vai buscar entender, tá certo? O que levou determinada atitude individual. Então, o psicólogo ele pode analisar os fatores sociais, mas ele estuda o individual, o indivíduo, beleza? O sociólogo não, ele vai se falar de um comportamento de grupos indígenas, de comportamentos de grupos europeus, comportamento de brancos, de negros, de, enfim, grupos específicos, grupos específicos, tá certo? E seus comportamentos diante aí dessa vivência em sociedade, tá certo? Compartilhando aí o que é comum a todos. Pensadores importantíssimos não vai ser apenas o Auguste Comte, não. O Emile Durkheim, ele também vai ser muito tratado, né? Inclusive, eles são considerados aí o tripé da sociologia, tá certo? Tá faltando um camarada aí. O Weber, né, ele também vai ser um dos pensadores que vai aí dar suporte e base para os próximos pensadores, tá certo? Estudar bastante sobre isso. E o Karl Marx, ali da economia, que também, da economia, da política, né? Ele vai estar muito envolvido nesses setores aí,
da sociedade, tá certo? Ele vai estar bem pautado no mundo da sociologia. Então a aula de hoje foi mesmo para entender o que é a sociologia, como ela surgiu, apesar que eu já falei aí dos fatores históricos que levaram à sociologia e o que ela é de fato e os pensadores que mais trabalham aí esses conceitos que são extremamente fundamentais à sociologia, tá certo, senhores? Para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho, bye bye.